Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Felipe Vieira e estamos estudando a revista Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel da editora CPAD, com o comentário do pastor Ezequias Soares. E hoje estudaremos a lição de número 2, cujo título é Virá o Fim. Neste início, eu quero pedir para você que nos ouve para deixar seu comentário, para ativar o sininho, deixe seu like, coloque suas sugestões, faça seus comentários sobre a lição, que nos acompanhe ainda nas outras mídias. Siga também a gente no Instagram, @crentedocente. Com a aula de hoje, o título é Virá o Fim, e o texto áureo vai dizer: Filho do homem, assim diz o soberano à nação de Israel: chegou o fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel, em Ezequiel capítulo 2. A verdade prática também vai dizer que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então aqui o Filho do Homem é Deus falando com Ezequiel, que era um profeta e um atalaia de Deus, né? Aquela pessoa que ficava em cima dos muros, os soldados, em que avistaram um perigo, algum inimigo vindo em direção à sua cidade, anunciava, tocava trombeta, tocava buzina, para que então o povo pudesse se preparar e soubesse qual era o mal que viria. Afinal, os muros estavam cercando a cidade, não tinham como todas as pessoas verem. Então o atalaia ficava num ponto de destaque, um ponto alto da sua cidade, um ponto alto no muro, na torre de vigia, e assim que verificasse o mal vindo sobre a sua cidade, avisava o povo. Assim também como anunciava eventuais editos, decretos do rei, para toda a população ficar ciente de quais eram as ordens, quais eram as leis. Então o profeta, ele também é considerado um atalaia de Deus, um que anuncia boas novas, boas notícias, mas também é aquela pessoa que anuncia a sentença de Deus, julgamento de Deus para o povo. A lição de hoje não é uma lição muito agradável de vitória para o povo de Israel, porque Deus teria perdido a sua paciência com o seu povo, que se inclinava a todo instante para a idolatria, para a adoração de outros deuses. Então coube a Ezequiel aqui trazer mais notícias ao povo. Então ele, como um atalaia de Deus, trouxe sentença, trouxe julgamento para o povo que por mais de 100 anos Deus alertava, buscava corrigir o seu povo continuou duro, não se curvou, não se arrependeu, então não tinha outra alternativa senão despejar a ira, despejar o julgamento, a sentença, a punição no seu povo, né? A revista também traz alguns textos, né, de leitura diária. Está lá Ezequiel 7, do 24 ao 26, 2 Reis, capítulo 21, do 12 ao 14, Jeremias 27, do 6 ao 7, Jeremias 26, 3, 2 Crônicas 36, 14 ao 16 e Gálatas 6, 7. Então, um conjunto, né, desses textos, eles nos indicam que Deus avisou sobre o fim ao povo de Israel com mais de 100 anos de antecedência. Que o objetivo dos anúncios e profecias era fazer com que o seu povo se arrependesse, para que a sentença previamente informada pudesse ser revogada. Porém, a falta do arrependimento, apostasia e idolatria resultaria na destruição do templo, da cidade, e utilizaria de uma nação inimiga como instrumento para castigar e punir o povo de Deus. Então Deus anunciou com 100 anos de antecedência, né, você pode ler lá em 2 Reis 21, para o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. Então Deus avisou, Deus corrigiu, Deus orientou, e assim Deus faz conosco também, não só naquele tempo, né? Então, previamente tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, para que a gente saiba quais são as condutas que desagradam a Deus. Eventualmente a gente pode estar cometendo alguma questão que desagrada a Deus, então Deus ele nos corrige através do seu Espírito Santo falando conosco, nos dando sonhos, nos dando visões, as palavras de Deus que nos confrontam nos cultos, e isso são alertas de Deus, dizendo que nós, assim como ele falou para Ezequiel, que nós somos filhos do homem, nós somos mortais, e ele, Deus, é o todo-poderoso e é o soberano. Então ele sabe o que é melhor para nós. Então ele nos corrige, nos alerta,
até que a gente abusa tanto da graça, né? E então vem a sentença. Deus nos quebra, nos faz passar vergonha e quem sabe também nos faz morrer por conta dos nossos pecados. E aí, além de conhecer a primeira morte, que é a morte carnal, é a morte terrena, quem sabe a segunda morte também é a morte que encaminha as pessoas para o inferno. Então, que estejamos temente a Deus, sensíveis à sua voz, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e andar de acordo com a vontade de Deus, que Ele é o soberano, Ele sabe quais são as regras morais, as regras de condutas que são boas para nos conduzir a pastos verdejantes. Então, esteja com os ouvidos sensíveis à correção de Deus. A leitura bíblica básica da lição está em Ezequiel 7, então você tem que ler o capítulo 7 na sua íntegra. Na revista vem do versículo 1 ao versículo 10. Então, na introdução da revista, aí, em que pese a sentença fosse ao povo de Jerusalém e Judá, com a destruição das cidades, do templo, destruição do seu povo, né, e o espalhamento também de parte da população, é necessário que a gente venha avaliar que o fim se aplica também aos dias atuais. Basta a gente verificar o caminho que os povos da terra têm traçado e verificaremos que a volta de Jesus, logo o fim, esse está perto. Tópico 1 da sua revista vai falar sobre a profecia, né? O profeta, ele não informa, ele não anuncia, não propaga, não verbaliza a mensagem que lhe convém. Mas a profecia que leva ao conhecimento das pessoas são, na verdade, mensagem dita pelo próprio Senhor, o Todo-Poderoso. Sua função de atalaia é divulgar o informado por Deus, não importando necessariamente que o resultado seja alcançado. Por diversas vezes, o que se propagou em nome do Senhor, o povo vai ignorar ou o povo vai acatar. Não cabe ao profeta essa questão, cabe a ele apenas anunciar. Contudo, se o profeta ele deixa de anunciar, a responsabilidade do sangue e a vida daquele que morreu, sem ter chance de correção, sem poder ser corrigido pela palavra de Deus que ele ocultou, esse profeta será responsável também por essa vida, por essa morte, por esse sangue. Então, assim como os profetas tinham que anunciar algo que foi determinado por Deus para determinada pessoa, para determinada população, para determinado povo, determinada nação, sob pena de ser responsável também pelaquela morte, pelaquela vida, assim nós, nos dias de hoje, nós temos a responsabilidade, não podemos nos omitir em propagar o Evangelho de Cristo, independentemente se nos ouvirão ou não. Nossa função como atalaia é informar qual é a vontade de Deus para as pessoas e o que é necessário para que alcance a salvação. Já essas pessoas aceitarem ou recusarem a Jesus, não nos compete, não está no nosso alcance. Nós divulgamos e o Espírito Santo é quem tem poder de convencer a humanidade, o homem, a pessoa, quem nós estamos evangelizando, sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. O maior interesse do que nós mesmos tem o nosso próprio Deus, que as pessoas sejam salvas e morem com Ele na eternidade. Basta apenas que elas abram a porta de seus corações para Deus fazer morada, assim como nós um dia permitimos Deus fazer com as nossas vidas. Agora, se nós nos silenciarmos, podemos ser responsabilizados por essas vidas que não aceitaram Jesus por conta da nossa omissão. A profecia quanto ao fim se aplicou para aquele momento em Judá e Jerusalém, bem como se aplica a toda a terra e também nos dias atuais. Então, o tópico 2 da sua revista vai falar sobre o fim. Ezequiel capítulo 7, Deus, o Senhor, ele determina que será aplicada a sentença, o juízo divino sobre o povo de Judá e Jerusalém. Uma sentença dura, uma sentença pesada, com uma punição grande, sendo a recompensa de tudo o que fizeram. Seria a hora da colheita das práticas pecaminosas que o povo estava mergulhado em extrema idolatria. Assim não seria mais postergada a ira de Deus sobre o seu povo. A palavra do Senhor também nos fala que a gente colhe o que planta. Aquilo que você semeia, certamente você vai colher. Então o povo estava plantando idolatria, estava plantando apostasia, estava plantando, né, e semeando o afastamento de Deus. Naturalmente, a colheita não poderia ser diferente do que uma punição, né, do que a terra destruída, o templo destruído, já que eles estavam blasfemando o templo, não tinha razão do templo existir mais. Então,
a proteção de Deus, que eles recusaram servir também, já não era mais necessária, afinal eles adoravam outros deuses, então Deus os entregou aos inimigos, destruindo parte da sua população e espalhando o restante. Naum, capítulo 1, verso 3, vai dizer que o Senhor ele é tardio em se irar, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. Nosso pastor Silas Malafaia relembra no culto dos homens vencedores que, em regra, né, qual que é a regra? Deus recompensa imediatamente quem escolhe e faz coisas certas. Né? Então, você fez alguma coisa positiva, fez alguma coisa boa, obedeceu a Deus, fez determinada missão, rapidamente, depressa, Deus vai e te presenteia e dá o teu galardão e te abençoa. Mas para castigar, antes de ser aplicada a punição, Deus ele orienta, Deus ele avisa, Deus na sua prática do pecado, normalmente ele vai confrontando as suas práticas erradas para que seja possível o seu arrependimento, né? Algumas vezes, e mesmo após muita insistência do Senhor para voltarmos ao caminho correto, e sendo derramada a misericórdia de Deus que se renova todos os dias, sem a qual nós seríamos consumidos, né? Que se renova toda manhã a misericórdia de Deus, tem um momento que a conta chega, né? Haja misericórdia. Então Deus ele é misericordioso, ele tarda em se irar, mas até a misericórdia ela tem um basta, né? Senão Deus não vai ficar passando a mão na cabeça dos seus filhos rebeldes a todo momento. Então, se o filho que ele derramou misericórdia, graça, proteção, tentou insistir para ele se corrigir, não quis, não tem outro jeito senão pagar o que ele semeou. Se ele semeou ódio, se ele semeou mal, é isso que ele vai colher. Então, Deus tem que dar um basta, não somente nos inimigos, mas também no povo escolhido por Deus. Então, até o povo escolhido por Deus, ele não tem o culpado por inocente. Lembremos disso. Não é porque somos crentes, cristãos, estamos na igreja, que Deus a todo momento vai passar a mão na nossa cabeça se estivermos praticando condutas erradas. Então, que estejamos vigilantes, atentos. Não é porque nós recebemos a graça de Deus e pela graça nós somos salvos que nós vamos abusar da graça. Assim aconteceu então na profecia do profeta Ezequiel no capítulo 7, em que coube ao profeta anunciar que a destruição estava a caminho, que Jerusalém e Judá seriam destruídas, que o templo seria destruído e todos seriam arrasados em razão das práticas pecaminosas generalizadas por todo o povo. Em especial, a idolatria praticada era ainda incentivada pelos governantes do povo. Passava de pai para filho no reinado do povo lá de Jerusalém. Os governantes eles passavam de pai para filho ensinando a idolatria, né, o culto aos outros deuses, e isso era incentivado pelo restante da população. Todos aderiram a esse tipo de conduta e o templo de Deus foi blasfemado, então a ira de Deus foi despejada sobre o seu povo. Lembra o que aconteceu com Nínive? Nínive era um povo inimigo do Senhor, em que o próprio Deus convocou Jonas para pregar contra aquela cidade, e sob pena de destruição dela. Então Jonas até se recusou, porque o povo de Nínive era um povo mau. Jonas não queria o arrependimento daquela população. Jonas, com a desobediência, causa um problema para outras pessoas. Depois Jonas ele se arrepende e vai para Nínive e faz talvez a pior das pregações na Bíblia, né? Deus determinou que esse povo se arrependa das suas práticas pecaminosas, senão vai destruir toda a cidade. Uma pregação simples, curta, rasa, mas com impacto tremendo. Então, quando as pessoas se deixam fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho a outros lugares que aparentemente não seriam dignos de graça, de misericórdia pelo nosso Deus, essas pessoas, quando estão debaixo da vontade do Pai, sem dúvida a colheita ela é tremenda, ela é espantosa, ela é grandiosa. O Jonas então prega, toda a cidade se veste de saco, toda a cidade de Nínive se arrepende dos seus pecados, e aí o mal que viria sobre aquela cidade, pelo menos momentaneamente naquela situação, o povo se arrependeu e não foi decretada a sentença para aquela geração naquele momento. Tudo bem que Nínive, alguns anos depois, algumas centenas, 150 anos depois mais ou menos, essa cidade vai voltar às suas velhas práticas, né, pecaminosas, contrárias a Deus, com atitudes desumanas,
e o povo vai ser destruído. Mas naquele momento, aquele povo, aquela geração, aquelas pessoas que viviam naquela cidade, aí ouvindo uma palavra de Deus, de pedido de arrependimento, eles então se arrependem e a misericórdia de Deus é colocada em prática e não é destruída a cidade. Então, o que ficou evidenciado, reiterado, confirmado em Ezequiel 7 é que a conta chegou. A condenação estava para acontecer imediatamente. A ira de Deus então seria despejada e não haveria nada o que ser feito. Diversas vezes foi informado que o fim chegou, no capítulo 7. O fim viria, o fim estava a caminho, que não haveria escapatória do julgamento. Assim como o fim estava próximo, estava a caminho, seria naquele espaço de tempo, naquele momento, não ficaria para outras gerações, um dia também nós seremos julgados. Lembremos do que diz Lucas 12:2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então, a nossa conduta de fé e prática, não somente dentro da igreja, mas fora dela e quando estivermos sozinhos, essas têm que glorificar a Deus. Então temos que tomar cuidado com idolatria ou que é feito de forma encoberta, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus e a conta um dia chega. Lembra também da parábola que Jesus propôs? Lá em Lucas 12:16-20 vai dizer: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então que a gente não venha cair na asneira de achar que somos imortais e que não morreremos nunca, ou ainda que neste ano não morreremos. Pois assim como a parábola acima, a qualquer momento podemos falecer. O que importa é que estejamos preparados para quando encontrarmos a morte, não termos pendências e pecados encobertos, mas que estejamos arrependidos de todos eles e vivendo de acordo com a palavra de Deus. E aí, semelhantemente, nessa mesma linha, neste mesmo viés, nesse mesmo sentido, outra parábola importante é a das 10 virgens, em que todas as 10 adormeceram, mas 5 tinham azeite de sobra e receberam o noivo. Outras 5 não tinham mais azeite e elas foram na rua comprar. Quando elas voltaram, o noivo chegou, já não tinha mais tempo de comprar e ficaram do lado de fora. O dia aceitável do Senhor, o dia de se arrepender é hoje, é agora, nesse momento. Amanhã, ou então talvez daqui a 20 minutos, pode ser tarde demais. Depois que morre, depois que falece, não adianta, não há mais como se arrepender. Hebreus 9 vai dizer que ao homem cabe morrer uma só vez e segue-se o juízo. Não deixe o arrependimento para depois, nesse momento onde você estiver no carro, no trem, no ônibus, em casa, dormindo, deitado na cama, qualquer lugar que você estiver, lembre-se, a conta um dia vai chegar. Se arrependa dos seus pecados, hoje, sem demora. Faça neste momento, ore ao Senhor: Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, que te desagrada, me ajuda a me arrepender, a deixar essas práticas pecaminosas de lado, me enche do teu Espírito Santo, para que eu não venha ter um juízo como o povo de Judá e Jerusalém teve, em que pessoas foram mortas, o seu templo foi destruído porque o Senhor alertava, porque o Senhor orientava, porque o Senhor os criticava, e eles não voltaram atrás nas suas práticas, estavam com o coração duro. Mas que eu tenha um coração de carne, que eu tenha um coração sensível à tua voz e que eu venha, quando pecar, me arrepender. Deus me perdoe pelas minhas práticas e me faça um homem temente a Deus e semelhante a Cristo Jesus, para que a gente venha a ter uma vida correta diante do nosso Senhor. A ausência de arrependimento e continuidade deletiva traz consigo grande perda, irreparável prejuízo. Veja que a construção do templo que foi destruído foi custeado por Davi por bilhões de reais, se comparado à moeda atual, bilhões e bilhões. Só dos tesouros de Davi foram cerca de 13 bilhões, fora que o povo ajudou ainda. Então uma obra bilionária que durou 7 anos com bastante esforço, dedicação,
com o primor das pessoas que ali dedicaram tempo a construir o templo, a morada de Deus. Durou 7 anos para ficar pronto. Ele ficou de pé até aquele momento por cerca de 400 anos, por conta da desobediência do povo, por conta de blasfemarem o templo do Senhor. Esse templo que durou 400 anos, que custou 7 anos para ficar pronto, bilhões e bilhões de reais, semelhantemente às moedas de hoje, foi rapidamente destruído a fogo, tanto a cidade, tanto o templo, por Nabucodonosor, um povo inimigo, um povo estrangeiro, que sitiou a cidade, que levou as pessoas escravas, né? E ainda destruiu o templo do Senhor, o lugar de adoração, o lugar onde era para ser o que era mais sagrado, ficou totalmente destruído por falta de arrependimento do povo. A falta de arrependimento traz então prejuízos inimagináveis. Então 2/3 da população morreram. 1/3 que ficou dentro dos muros por fome e peste. O outro terço fora dos muros morreu a espada. E o outro 1/3 foi espalhado pelas nações. O povo verdadeiramente foi praticamente exterminado, perderam a sua identidade, afinal não queriam cultuar o único Deus, o único Senhor, estavam envoltos em idolatria. Então Deus os espalhou para outras nações idólatras, né, para que eles fossem castigados e caíssem em si sobre as suas práticas pecaminosas e voltassem a servir ao único Deus, Senhor e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O tópico 3 fala sobre o inimigo, né? O inimigo ele é utilizado como instrumento de punição ao povo de Judá e Jerusalém. Esse inimigo, nessa situação aqui de Ezequiel 7, acabou sendo o povo da Babilônia, os babilônicos, através em especial do seu rei Nabucodonosor. Babel, né, que derivou os babilônicos, né, significa o portão de Deus. Nessa lição vimos então que o portão da ira de Deus foi aberto também contra o seu povo. Na verdade, Deus detesta a idolatria sendo praticada pelos povos inimigos, muito mais detestável que o seu próprio povo siga imagens, né, e se curvem diante de ídolos que nada são. Os idólatras, a palavra do Senhor vai dizer que eles não herdarão o reino de Deus. Pouco importando então a religião que se tem, se você é filho de Abraão, se você tem a carteirinha da igreja, se possui nomenclatura de bispo, pastor, apóstolo, se mora lá em Jerusalém, se mora no palácio, na prisão, na rua, para Deus pouco importa a sua carteirinha, e sim se você adora imagens, fora do reino de Deus você estará. Então para Deus importa mesmo é a obediência aos seus estatutos e que reconheça Cristo como único Senhor e Salvador. Quem negar Cristo, esse também já está condenado. Qual é a conclusão que a gente tira então dessa lição de Ezequiel 7? Ainda que pareça que nossa justiça seja um trapo de imundície, que a gente vê toda hora magistrados absolvem criminosos, com vasta documentação e condenam inocentes sem prova nenhuma, a gente vê vira e mexe erros grosseiros por conta de não verificarem o nome, a filiação, né? O nome do pai de uma determinada pessoa por ser homônima, por ter o mesmo nome, é presa sem maior depuração do fato, e o criminoso mesmo está solto, e uma pessoa inocente está presa, né? Então ainda que a nossa justiça seja um trapo de imundície, todos um dia seremos julgados por Deus. Ainda que pareça que a mentira esteja prevalecendo, estejamos confiantes em Deus que o fim está chegando e a justiça divina, que é perfeita e justa, será aplicada. Eu agradeço então essa riquíssima oportunidade e relembro a você para deixar o seu comentário, suas sugestões, perguntas e curtida nessa aula. Crente Docente, fixando Cristo na sua mente.